Boa noite no ar o PUC TV Esportes. Daqui a pouquinho às 7h30 tem bola rolando no Serra Dourada. Atlético e Paraná, Campeonato Brasileiro Série B. E nós vamos aqui até às 8h15 com informação e resenha, opinião, bate-papo, tentar um negócio agradável aqui para informar você em casa. O nosso WhatsApp é o 62-8599000. Mande a sua mensagem e faça o programa com a gente. É ou não é, Humberto Castro? É isso, Wendel Pasquetto. Boa noite para você, boa noite para o Jean, para os amigos em casa. Para vir trabalhar aqui, participar desse programa na PUC TV, é obrigatório passar nas mediações do estádio Serra Dourada. O trânsito é intenso. A Marginal Botafogo está congestionada. Pena que de poucos atleticanos. Não é por causa do Atlético, não né, é por causa do jogo. Aliás, é habitual ali nas imediações do Serra Dourada, entre 5 e 7h30 da noite. Não tem jeito. Um Deus nos acuda, São né? muitos carros, as avenidas não estão tão largas assim. O povo não sabe dirigir, a maioria. Ficam falando ao celular, no WhatsApp, e o negócio vai complicar. Jean, boa noite. Boa noite. Cara, rapidão. Hoje, dessa área ele entende, hein? Hoje, na hora do almoço, nós já vamos rodar o Atlético. Eu vi, assim, uma das maiores barbaridades da história. Naquela baixada ali do setor Pedro, eu não sei qual radial que é ali, a quarta? Terceira, do oitavo DP, do oitavo. Segunda. Ali você sobe assim, tem uma serralheria, onde geralmente o pessoal da polícia faz uma blitz, porque Sim. A rua ali é mais larga. Em frente à serralheria, um rapaz num Palio parou, ligou o pisca-alerta. Aí veio uma moça em um Golf, parou atrás, e eu atrás com o meu carrinho. E aí a moça do Golf deu uma buzinada, pô, 1h da tarde, o cara parado. O cara não saiu de dentro do carro, reclamou com a mulher do Golf, aí todo mundo teve que dar seta, ultrapassar e ele ficou parado ali. Na maior tranquilidade e a mulher do dele mundo. Dentro do carro, na maior vergonha do mundo. Bicho, que marmota, que hominho sem vergonha. Tem muita gente que ainda não se deu conta que Goiânia já não é uma cidade pequena. Que falta de uma educação, metrópole. Goiânia é uma metrópole. Tem Você precisa se adaptar ao trânsito, se adaptar aos relacionamentos, à agilidade da cidade. Ah, não. Agora o WhatsApp, aos congestionamentos. O WhatsApp dirigindo não dá, velho. Dá, Humberto? Claro que não, nem mandar mensagem. Você não tem um WhatsApp? Eu não tenho WhatsApp ainda. Humberto é um dos poucos no mundo que não tem um WhatsApp. Assim como eu sou um dos poucos no mundo que não tem Facebook. É verdade. É verdade. E o Dragão tá em campo daqui a pouquinho, 7h30. As últimas com o Eric Maravilha. O técnico Hélio dos Anjos preferiu deixar de fora do jogo de daqui a pouco contra o Paraná no Serra Dourada os recém-contratados, lateral esquerdo Diogo e atacante Kaique. O treinador disse que os jogadores não estão bem fisicamente. Hélio dos Anjos promove a volta dos jogadores que estavam fora da equipe. O lateral direito Jonas e o volante Marcos Vinícius. Olha, a grande virtude que nós tivemos até agora foi a gente manter um nível de atuação, manter um equilíbrio, criou-se uma identidade tática na equipe e eu não vou abrir mão disso. Você entende? Nós sabemos aquilo que a gente pode fazer, nós sabemos aquilo que a gente precisa acrescentar. Eu já frisei que nós hoje encontramos um ponto abaixo dessas principais equipes do campeonato. Essas equipes que estão hoje revezando lá na frente, porque vocês podem ver, vai começar o revezamento dos 4. Isso pode ter certeza que vai ter esse revezamento, e essa rodada agora já teve esse revezamento, já apareceram 2 equipes novas entre os 4, já saíram 2 equipes que vinham tendo uma média boa entre os 4, já saíram, quer dizer, então é uma competição que vai trazer isso. E eu particularmente não quero mudar muita coisa da nossa equipe em função, não vou mudar, em função de estar jogando com o Paraná. E num momento como esse, eu não olho a tabela de classificação para criar uma situação diferente na nossa equipe. Eu acho que o mais importante é nós não perdermos o nosso equilíbrio, a nossa organização. Eu acredito que dessa forma nós vamos conseguir um bom resultado. O time ficou definido com Márcio, Jonas, Adriano Lino e Vitor Oliveira, Marcos Vinícius, Pedro Bambu, Luciano Sorriso e Jorginho. O ataque com André Luiz e Júnior Viçosa. E na tela aqui, por favor, Renatão, os jogadores do Paraná, a escalação do Paraná, o técnico é ex-Goiás, Claudinei Oliveira. Esse time não recebe há 7 meses, e parece que na próxima terça-feira é o deadline, a linha final para os jogadores, cara querendo ir embora e tudo mais.
Marcos é o goleiro, Chiquinho, Gustavo, Alisson ou Anderson Rosa e Breno, Lucas Otávio, Marcos Serrato, Ricardinho, ex-Vila Nova e Lúcio Flávio, muito conhecido, Thiago Alves e Adailton. Esse é o jogo e o Atlético é favorito, Jean? Muito favorito, a verdade é essa. A tabela mostra, tecnicamente, a equipe do Atlético, embora tenha alguns percalços financeiros, a coisa está administrada. O pessoal recebeu há pouco tempo, a diretoria está correndo atrás de sanar as dificuldades financeiras, sanar as dívidas. A equipe do Paraná está aí, 7 meses sem receber, Wendel, é para homem. Esses caras aí são homens. Difícil, hein, rapaz? Agora, a diretoria do Paraná está brincando de fazer futebol. Não pagar 7 meses. Então o Atlético é favorito. Os caras, a motivação deles para jogar é pequena, não tem jeito. O Atlético inicia a rodada, Humberto Castro, na 8ª posição com 22 pontos. O 4º colocado é o Avaí com 27. Avaí que já jogou nessa rodada e venceu por 2-0 o América Mineiro, enquanto o Paraná é 16º com 10 pontos. 10 pontos também. 13. Não, aliás, 16. 16, isso, desculpa, eu li errado aqui. 16 pontos, está uma posição acima, fora da zona do rebaixamento. Para o Atlético não resta outra alternativa se não vencer o Paraná? Não resta outra alternativa, tem que vencer esse jogo. Se não me engano, ganha só 2 posições, dependendo da combinação de resultados, mas o Atlético é muito mais time do que o Paraná, teve a derrota para o Ceará, mas todos entenderam que o Ceará é uma melhor equipe, tanto é assim que está liderando a competição, eliminou o Internacional na Copa do Brasil, então não tenho dúvidas, o Atlético é muito mais time, favorito, mesmo o Serra Dourada sem um grande público, o Atlético tem que fazer o dever de casa e não tomando conhecimento do adversário. E outro detalhe, no jogo contra o Ceará, por mais que o adversário tenha sido superior, o Viçosa não foi bem e mais abaixo ainda, o André Luiz e o Jorginho. Então, hoje esses jogadores têm que atuarem bem. E tem um atenuante pro Atlético. Qual? Um negócio que conspira a favor dele, é porque, exceção ao jogo do Ceará, nos outros jogos, o Atlético jogou bem aqui no Serra Dourada. Enfiou 4 no Oeste jogando bem, jogou bem contra o Náutico, jogou bem contra o América Mineiro, entendeu? Empatou um outro jogo 0-0 que foi com o Joinville, mas assim, não jogou mal. Tem sido bom para o Atlético jogar aqui no Serra Dourada. Sem dúvida alguma, o mando de campo do Atlético tem sido forte. Não é verdade? E isso é importante numa competição como a Série B, o Campeonato Brasileiro, principalmente nessas séries intermediárias como a Série B e a Série C, o mando de campo faz muita, mas muita diferença. É o mando de campo que te dá tranquilidade para jogar bem fora de casa. Porque se você não vai bem jogando no seu domínio, no seu habitat doméstico, e você tem que buscar o resultado para equilibrar-se na tabela fora, você não tem a tranquilidade. Então jogar dentro de casa, fazer o resultado, vencer, talvez vencer bem, pega uma equipe que dá condições para você vencer bem. Isso traz uma tranquilidade enorme para a sequência do Campeonato Brasileiro. Atlético que hoje pega o Paraná no Serra Dourada, terça-feira pega o Bragantino fora de casa e depois no sábado volta aqui contra o Sampaio Correia. Vamos dar uma olhada aqui nos jogos dessa 16ª rodada, Campeonato Brasileiro Série B. 7h30 hoje, só Atlético e Paraná. Essa rodada que já teve ABC e Portuguesa 0-0, Avaí 2, América Mineiro 0. Às 9 horas hoje, teremos Ponte Preta e Joinville. Amanhã às 4h20, um jogão, hein, Humberto? Vasco e Ceará em São Januário. Líder e vice-líder, sem dúvida nenhuma. Jogão. Luverdense Náutico. Icasa e América de Natal. Oeste e Vila Nova, amanhã às 9 e também amanhã às 9 horas, Boa e Sampaio Correia. Essa é a 16ª rodada que se encerra com Santa Cruz e Bragantino. É isso aí, moçada. Campeonato Brasileiro Série B. A bola já começou a rolar no estádio Serra Dourada, tem 1 minuto de jogo, Atlético e Paraná. Tem uns confrontos interessantes nessa rodada aí. Eu vejo, por exemplo, esse jogo Luverdense e Náutico. O Náutico está estreando o Dado Cavalcante. O jogo é lá em Lucas de Rio Verde. Luverdense
bem acima, né? O Náutico ali próximo à zona de rebaixamento, o Luverdense no G4. Luverdense é terceiro com Pois 27, o Náutico é 15º com 18. Pode ser surpreendido, mesmo o Náutico não está fazendo uma boa campanha nessa Série B. Outro confronto que eu considero assim, além, claro, desse do Vasco com o Ceará que eu vejo, é Santa Cruz e Bragantino. Porque, a exemplo do Náutico, o Santa Cruz não está tão longe assim da zona de rebaixamento e o Bragantino está cheio de moral. Se de um lado o Santa Cruz foi eliminado ontem no Arruda, né, o Bragantino ganhou de São Paulo no Morumbi. Então pode ser que apronte aí para cima do Santa Cruz. O Santa Cruz é nono com 22 pontos e o Bragantino é zona do rebaixamento, 18º com 13 pontos. E hoje o Atlético chegou a anunciar não, mas acertou com o volante Jackson Calcaia. Nós temos imagens dele aqui atuando pelo Ituano. Jogador que foi campeão paulista com o Ituano esse ano, jogando o Jackson Calcaia. Chegou ontem em Goiânia, fez exames médicos, treinou hoje lá no CT do Atlético, com quem não foi para o jogo. Na hora de assinar o contrato, o empresário pediu um pouco mais e a notícia agora do fim da tarde, confirmada pelo Eric Maravilha, é que ele não fica. Bicho, você acertou um negócio lá atrás, na hora de assinar o cara pediu um pouco mais, tentou uma garrinha a mais. É o tal do bicho do empresário, né? O danado do empresário, o custoso do empresário. Ele vem, quer uma beira, pode ser que no meio desse caminho, na saída dele, da cidade que ele estava, na sua chegada a Goiânia, na ida ao campo, alguém ligou, olha, ele fecha tá com igual Atlético, não. O empresário desse Jackson Calcaia, até ele prove o contrário, ele tá igual o Assis, irmão do Ronaldinho. Bicho, ele quase acertou com o Santos, aí tentou sangrar junto com o Palmeiras, a notícia é que ele já ofereceu pro Corinthians, ele sai fazendo leilão. É desse jeito, e aí o cara falou, rapaz, eu tenho uma proposta melhor, Atlético, dá uma melhoradinha aí, já tá aqui mesmo pra gente fechar. O cara achou que fosse cair nessa, mas eu tenho outra melhor. E o Atlético falou, não, meu amigo, aqui eu cheguei no meu limite, não dá pra pagar mais não. Eu te pergunto, Humberto, o Atlético precisa de mais um volante? Não. E o que é estranho é assim, ele foi bem no Ituano, né? Tanto foi. É assim que titular, conquistou depois foi o título pro paulista. Fortaleza. Pois é isso que eu ia dizer. Ele estava no Fortaleza então, na Série C, né? Ou no Ituano? Ituano. Não, Série D. Ele continuou no Ituano, né? Isso, ele continuou Série no Ituano. D. O Ituano, inclusive, tá mal. Tem um ponto, cara, na Série D. Não é o time do Campeonato Paulista. Não é o mesmo, desmontou, saíram vários jogadores. Mas assim, não vejo necessidade. Eu acho que, inclusive, eu tô estranhando, assim, o Atlético trouxe o Diego, não é isso? Pra lateral esquerda. Diogo pra lateral esquerda. E aí mantém o Vitor Oliveira improvisado. O Eric explicou na matéria. O Hélio disse que o Diogo não está bem fisicamente, assim como o Kaique, que vai ser apresentado na próxima segunda-feira. A notícia mesmo é essa. assim, eu queria ver ele jogando. Porque o Vitor tá mal. Você verá. O Vitor tá mal ali no verá, meu cara. E o Thiago Feltri não recupera mais, né? Não. Fica só no departamento médico. O Goiás tem chance de ir para a Libertadores? Mande um abraço para São Luís de Montes Belos. Eu sou o Leandro. Tem ou não, Jean? Não. Tem, Humberto? Claro que não. Pasqueto, Vila vendeu o jogo contra o Vasco por quanto? Parabéns pelo programa. Silmon, do Água Branca. Silmon, não divulgaram, é uma cota fixa, mais um percentual em cima da renda. O jogo é terça-feira, 9h50, no Mané Garrincha, em Brasília. Agora, especulação tem demais, né? Primeiro 300 mil reais, depois 100 mil. Falaram, não, 100 mil é muito pouco, aí 150. Não tem números exatos, é tudo especulação porque a diretoria não divulgou. E segundo o presidente do Vila, não pode divulgar porque é cláusula contratual, confidencial. Mas você sabe que se der uma apertadinha lá, sai, né? Ali no Vila? É. Eu tô estranhando que ainda não descobriram, porque ali vaza tudo. Onde anda o Alex Alves? É um bom jogador, venerando do Cruzeiro do Sul. Abraços. Quem que é esse Alex Alves? Pois é. Será que é aquele que foi centroavante do Botafogo? Se for o do Goiás, viu, venerando? Ele tá machucado, o zagueirão. Ah, tá. Não é esse não. Porque se for aquele atacante do Botafogo... Deve ser o do Goiás, velho. Que tá aqui hoje no Goiás. O zagueirão tá machucado. E é bom mesmo. Deve eu ser concordo esse, com ele. né? Um bom jogador. Deve ser esse. Ele era titular Jovem. antes da Copa. Porque um Alex Alves que era bom, morreu. Aquele atacante. O outro que jogou no Botafogo. Um centroavante Sim. que jogou no Botafogo, no Juventude e no Juventus.
já parou há muito tempo, não é verdade? E o bom mesmo, Alex Alves, morreu. Uma doença rara. Lá da Bahia, né? Vitória da Bahia. Vitória, Bahia, Portuguesa, Cruzeiro. E era bom de bola, ponta direita, doido. Forte. No próximo bloco, a gente vem com o Goiás. O Samuel está regularizado e convocado para o jogo de amanhã contra o Internacional. Voltamos aqui, moçada. Faça o programa com a gente. O nosso WhatsApp é o 8599.000. Tem que colocar o 62 antes. 8599.000. Primeiros minutos do jogo do Atlético. A moçada lá em cima acompanhando e nós aqui também. 0-0 Atlético e Paraná. Amanhã às 6h30, o Goiás pega o Internacional no estádio Serra Dourada. Promessa de jogão. E o Samuel, enfim, foi regularizado. Conseguiu um mandado de garantia na justiça que lhe dá o direito de atuar. Por causa daquela confusão de 2 ou 3 times, uma regra que o jogador não pode defender 3 times diferentes na mesma temporada. Porém, um é de fora, o Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos. A CBF lavou as mãos, não sabia o que informar ao Goiás. Normal. Então o Samuel, com o advogado dele, conseguiram um mandado de segurança e ele vai para o jogo. Saiu no BID hoje. Só que essa liminar ainda vai ser julgada. Então daqui a pouco o Goiás pode ter um outro problema. Isso aí nós vamos discutir. Mas vamos ouvir antes o Samuel, o que ele falou na apresentação dele que aconteceu hoje de manhã. Bom, no primeiro momento a gente fica um pouco assustado, que a gente não sabe bem o que está se passando, mas graças a Deus quem estava por fora resolvendo isso são pessoas extremamente capacitadas, então me deixaram bastante tranquilo. Marcelo, meu empresário, o Mário, me deixaram bastante tranquilo, então graças a Deus as coisas se resolveram. Eu já estou livre, a documentação chegou e agora o que eu espero é jogar, atuar e ajudar o Goiás. Eu agradeço ao carinho de todos, o carinho da equipe, meus companheiros, mas eu nunca, essas coisas não me sobem a cabeça. Eu sei que dentro de campo as coisas mudam, não é só falar, as pessoas sempre estão falando, eu espero ajudá-la dentro de campo. Em relação a fisicamente eu estou bem, eu vinha treinando no Fluminense, como vocês sabem, já até joguei. Então se o professor optar por mim ou não, eu estou preparado. Uma das pessoas que mais queria ficar aqui era eu, porque uma equipe que tem uma estrutura imensa, eu não poderia deixar de estar aqui. Então fiquei muito feliz pelo convite, mesmo dando esse rolo, desde nenhum momento eu pensei em abandonar. Eu criei com todas as forças até o final e graças a Deus se encaminhou tudo bem, deu tudo certo e agora estou pronto para jogar. Aí, Humberto, vai jogar com uma liminar ou mandado de garantia, isso pode ser cassado mais na frente, ainda haverá um julgamento, mas fato é que o STJD deu a liberação para que ele jogue. Ele está regularizado pelo Goiás. E aí? Bom, tecnicamente, isso é muito bom para o clube, né? É aquela questão da falta de gols que o Goiás vem sofrendo nesse Campeonato Brasileiro. Para o jogador é muito bom, né? Ele não deixou o Fluminense à toa, sabia que lá seria difícil demais jogar, como foi no ano passado, no ano retrasado em que ele lá estava, e que no Goiás seria, né, essa grande oportunidade de poder jogar. A torcida espera que ele seja esse goleador e a única coisa que me preocupa é se na reta final, ele jogando ainda com força de liminar, ele jogando ainda com autorização do STJD, um grande do Rio seja rebaixado, ou 2, do jeito que está hoje, né? Flamengo e Botafogo mal. E aí eles achem alguma brecha na lei para poder complicar o Goiás, tirar os pontos do Goiás, alegando irregularidade na atuação do Samuel. Então, o Goiás está respaldado, tem essa liminar, tem autorização do STJD, mesmo assim, há um motivo de preocupação para a atuação desse jogador. Eu acho o seguinte, Ian, vai ter um espertinho que, perdendo para o Goiás e esse rapaz jogando, ele entrando em campo, o Goiás vai ter dor de cabeça. Certo ou errado, daqui a alguns dias ou algumas rodadas, vai estar o João Bosco Luz lá no Rio de Janeiro, tendo que defender o Goiás no caso do Samuel, entendeu? Por mais que o STJD, que é um balaio de gato, igual a CBF, tenha dado autorização. Porque um dá,
O outro pode ter outro entendimento e achar que não deveria ter dado, porque são comissões diferentes, são auditores diferentes, cada um interpreta a lei ao seu bel prazer, como fizeram no caso Portuguesa, agora no caso Brasília e Paysandu, no caso Novo Hamburgo, entendeu? Eu acho que o Goiás corre um risco tremendo de se dar mal em termos de pontos no Campeonato Brasileiro utilizando o Samuel. Bem, em relação à questão técnica, ajuda demais, é um bom jogador. Nem vou entrar nesse mérito, eu acho que reforça. Acima do que o Goiás tem. Eu já penso diferente. Eu acho que vai ter, com certeza, gente querendo correr atrás, gente querendo tomar os pontos do Goiás. Eu não confio no STJD vai e na CBF. Vai acontecer. Eu não confio. Mas o STJD não daria um documento nesse nível para o Goiás se eles não peitassem, se eles não bancassem. Porque é eles que mandam. Nessa questão de justiça, quem manda é o STJD, não é a CBF. É lá que define as coisas. É lá que as coisas se resolvem. Eu acho que o Goiás, né, e o João Bosco Luz, conhecendo muito bem o STJD e os pares que ele já teve ali, ele está muito bem calçado. Ele já foi procurador. Agora, o Jean falou algo interessante, né? Lembrou do nome do Dr. João Bosco Luz, e eu vou solicitar à assessoria de imprensa uma entrevista com ele. Com o Dr. Porque ele disse que a chance era de -1. Porque ele deu entrevista na semana passada explicando os motivos do porquê o Samuel não poderia jogar. Então agora ele tem que dar entrevista explicando se o Goiás corre algum risco futuramente com ele jogando. Ou se é 100% garantido que essa liminar, que essa autorização não vai causar danos para o Goiás em termos de classificação futuramente. Cara, por mais que o Goiás esteja correto, eu acho que vai ter dor de cabeça. Você tá me entendendo? Dor de cabeça. Que alguém vai denunciar, vai tentar. Como as pessoas lá no Rio de Janeiro, no STJD, vestem a camisa por baixo do paletó e são suscetíveis a agrados e pressões, como nós vimos nos últimos anos, para mim o Goiás corre um risco seríssimo. Eu tô falando de cambalacho. Para o torcedor entender. O STJD tem cambalacho, a CBF tem cambalacho, e eu acho que o Goiás corre um risco seríssimo de perder pontos. E o Goiás, por ter tido o João Bosco Luz lá no STJD, e aí mérito do Goiás, ele participa disso. Porque é um negócio que foge da alçada do Goiás. Ele não é lesado nisso, muito pelo contrário. O Goiás já teve benefícios, mas é um dos times, um dos poucos que não é lesado no STJD. E amanhã tem Goiás Internacional, 6h30. Nós temos aqui a escalação do Goiás para amanhã e também a do Internacional. Primeiro a do Inter, Renatão, depois a do Goiás, hein? O Dida é o goleiro do Inter, Cláudio Vinck, Hernando, Juan e Fabrício. Igor, Wellington, Arangues ou Arangues? Arangues, Alex e D'Alessandro, Rafael Moura. Temos o Goiás aí? Tá no jeito ou não? Hernando ganhou a posição do Paulão, hein? Paulão falhou lá contra o Ceará, ele era o titular. Esse Paulão ao lado do Juan. E aí o Hernando, então, agora titular ao lado do Juan, que não jogou em Fortaleza. Bom, o Goiás é o seguinte para amanhã. Aqui, ó. Renan, Valmir Lucas, Pedro Henrique, Felipe Macedo e Lima, Amaral, Davi, Thiago Mendes, né, Humberto? E Murilo, Eric e Bruno Mineiro. O Samuel tá convocado, vai ficar no banco. Pois é. E esse time aí, esse Internacional e esse jogo amanhã, Jean? Olha, eu particularmente não tenho gostado desse time do Goiás com 3 volantes. Depois que o Thiago Mendes saiu da lateral direita e voltou para o meio, coincidentemente o rendimento do Goiás é ladeira abaixo. Os 3 volantes não estão se encaixando. O Davi diminuiu a sua produtividade, o Thiago Mendes não consegue fazer nada e até o Amaral tem sido um jogador comum, né? Depois dessa mudança eu realmente não gostei. Estava melhor, né, com o Thiago Mendes na lateral direita e os outros 2 volantes ali, seja com Ramon e com o Thiago Real, ou até mesmo com o Lineker, o time estava melhor. O Lineker machucou, né? Machucou. Agora na frente tem o Eric, tem o Bruno Mineiro, eu iria de Samuel. Ontem você falou, você é contra essa escalação, Totalmente. Né? Quem que você colocou no meio ontem? Seu meio foi Thiago Real. Amaral, Davi, Murilo e Thiago Real? Eu coloquei o Thiago Real no lugar do Felipe, zagueiro,
com o Valmir Lucas atuando na zaga ao lado do Pedro Henrique, o Thiago Mendes indo para a lateral direita, e aí o Thiago Real no meio. Como é que ficou seu meio? Amaral, Davi? Amaral, Davi, Murilo. Thiago Real, Murilo, o ataque com Samuel e Bruno Mineiro. Você já colocou o Samuel de cara. E eu gosto. Eu acho que o Thiago Mendes está atrapalhando o meio-campo do Goiás. É um jogador que tem condição de ser titular, agora na posição dele, fazendo a posição de meia ou um terceiro volante mais à frente, tendo que sair para o jogo, a produtividade do Goiás caiu demais. Então ele não vai jogar, porque ali o Davi e o Amaral são soberanos. É verdade. Me preocupa o Felipe ali na zaga, sabe? Porque o Pedro Henrique, apesar de não ter comprometido no jogo em Salvador, ele falhou contra o Fluminense, né? Então, queira ou não queira, o cara entra em campo já preocupado, ainda mais diante da torcida, de que não pode falhar, não pode vacilar mais. Então, coloca outro zagueiro ali, da jovem também, contra esses caras do Inter aí, pesados, ó. D'Alessandro se movimenta muito bem, há um revezamento com o Alex, né? O Rafael Moura tá num bom momento. Então, sinceramente, eu queria ver o Valmir Lucas na zaga ao lado do Pedro Henrique. Se bem que eu acho que ele vai atuar por ali também. Ele não vai ser improvisado ali como ala direita, gente. Aquele zagueiro, cara, né? Vai ser um terceiro zagueiro ali pelo lado direito. Não vai ser um avante. Como é que é o nome qual que é o sobrenome do Felipe? Macedo. Esse aí é o ex-Felipe Pitbull? É. Rapaz, vai com Pitbull, Felipe. Passa mais medo no povo. Felipe Pitbull, marca seu nome. Felipe Macedo é comum. Ó, Aloysio Chulapa, Zico, Pelé. Os caras que tinham um apelido aí parece que ou então só não punham mais. Ou então só Pitbull. Só Felipe. Boa noite, meu nome é Sandro, do Parque das Laranjeiras. Ajuda a gente aí. Fala para essa diretoria do Goiás fazer uma graça pro torcedor. 160 é brincadeira. Depois reclamam que não tem ninguém no campo. O que vocês acham? Eu acho que o preço do ingresso não é esse, né? Isso aí é só para descaracterizar. Não, é para descaracterizar a carteirinha de estudante. O preço é 30 e 50. Não, é o fato. Tá ótimo. O fato é esse. Não digo ótimo, mas para mim tá bom. Eu acho que o preço é bom, aceitável. Você tá com dinheiro, né? Não é que tá com dinheiro, Pasqueto. O Goiás ficou 2 semanas sem jogar em Goiânia. Pega um grande adversário com grandes jogadores. R$30, o cara tem que ir com a camisa do clube. Até para dar um colorido especial no estádio. Então, R$30, amigo. Peraí, em se tratando de espetáculo, vai lá ver o jogo lá no Itaquerão. É no mínimo R$80 o ingresso. Aí. Pasqueto, o Gustavo Geladeira joga amanhã como titular na zaga do Vila? Joga. E quanto é o ingresso contra o Vasco? Aqui é o Osvaldo. Osvaldo, o mais baratinho lá é 100 paus. Lá em Brasília, no Mané Garrincha. Não é não, Berto Castro? Eu não tenho conhecimento. 100 milhões. Não tenho conhecimento do ingresso, mas eu sei que não tem promoção, né? Mesmo o Vila sendo mandando, negócio de camisa, essas coisas, não tem. Não. Porque o jogo foi vendido e tal. O Vila não tem autonomia sobre preço de ingresso e nada lá, não. Ele ganhou a parte dele, vai ter um percentual na renda. Isso é a empresa que comprou. Aliás, ninguém divulgou, né? Não. O Vila também não. É a tal da transparência que você cobrou aqui esses dias, né? É por isso que eu acho que o torcedor do Goiás, ele pode até reclamar, ele está no direito, está na razão dele ao falar 60 e 100, mas com a camisa é meia. Né? O preço é aceitável. R$30, brasileiro Série A, é aceitável. A não ser que ele não tenha a camisa do Goiás. O Marco Aurélio aqui, ele traz uma outra informação, e aqui a gente joga aberto, Marco Aurélio. Eu, sinceramente, não sei se isso é possível. O quê? Ele pode estar informando correto, eu desconheço. Boa noite, amigos. O Goiás e o Samuel estão amparados pela liminar do STJD. Se no julgamento do pleno essa liminar for cassada, o que vai acontecer é o cancelamento do registro do atleta, mas os pontos porventura conquistados serão mantidos. Rapaz, Marco Aurélio, e se nesse meio tempo ele entra e mete gol em todos os jogos? Vai incutir isso na cabeça de quem entrar com ação contra o Goiás? Eu não sei se é tão simples assim. Pode ser que seja, mas assim, sinceramente eu não sei. Eu até vejo uma situação assim, porque essa liminar, ela foi concedida pelo STJD, né? Não foi, por exemplo, assim, pelo Ministério do Trabalho, por uma subdelegacia do trabalho, algo nesse sentido. Né? Então, o STJD, que é o que você colocou também, né? De repente, tem outras comissões, né? Tem outras comissões. Quem julga na primeira comissão disciplinar não é o mesmo que julga no pleno.
São cabeças diferentes. Mas aí não é julgamento, né, Wendel? Aí já não é um julgamento, é uma consulta feita. Não, o Goiás, ele conseguiu a liminar. Justamente. A liminar pode ser cassada, ela vai ser julgada. Não, mas espera aí, para ir para um julgamento, por exemplo, alguém quer complicar o Goiás, tem que ter uma denúncia. Essa denúncia é feita por um procurador. Qual seria o interesse desse procurador fazer uma denúncia, sendo que ele jogou através de uma liminar do próprio STJD? E a defesa do Goiás é simples. Cara, foi o próprio STJD que autorizou o atleta a jogar. Sei lá. E esse do STJD... eu também fico com o pé atrás. Do STJD eu espero tudo de ruim. Tudo. Inclusive de ruim. De ruim. Principalmente. Daqui a pouquinho a gente volta para falar do Vila Nova. Voltamos aqui com o programa Pensa em um Homem Elegante. Olha só, velho. Dá uma olhada, dá uma focada na botina dele. Que é isso? Tá nos panos, hein? Como diria um companheiro meu, só o ouro. Satisfação, hein? Esse é o Rango, né? Né, Marquinho? Eu vou mandar 3 abraços aqui. Rango é um personagem, um desenho, vocês colocam na internet aí e vê se parece ou não com o Humberto. Aproveitar esse momento alegre, mandar 3 abraços para o pessoal aqui. Um pessoal da Guarda Civil Metropolitana que nos assiste aqui todos os dias, uma turma muito jóia que ajuda na segurança aí da cidade. Ótimo. Outro, Edmar Vasconcelos, um companheirão, gente profissional boa, maravilhoso. Preparador físico e técnico de futebol. Edmar, e o outro, Sebastião Peixoto, Tião Peixoto. Que já veio aqui divulgar atividades da prefeitura. Um festeiro, pessoa maravilhosa. Ele que é secretário da CETEL. Você tem abraço aí, Castro? Hoje eu fui em Caldas Novas, né? Encontrei pessoas bacanas lá, assim, fazia tempo que... Pois é, rapaz, o sol no retorno ali é complicado. 3, 4 horas da tarde ali na BR. Porque voltando de Caldas o negócio é lateral, né? Então aquele protetor ali no vidro não adianta nada, não. O Edson Ferrin, né? Filho do Baianin, ex-roupeiro da Napolina. O Vladimir Araújo, Caldas, treinou hoje pela manhã lá para a divisão de acesso. Acho que joga amanhã contra o Itumbiara. Aliás, o Nonato saiu do Itumbiara e foi para o Goianésia. Voltou lá pro Azulão. A casa dele. E abraçando também o pessoal lá no Jardim Brasil, o Vinícius, o Divino. O pessoal que sempre tá cobrando um alô. Lá, meus vizinhos. O Atlético segue empatando um beijão aqui por 0-0 com o Paraná. Filha. Amanhã ela tá fazendo 4 aninhos. Um beijão para você, Esther. Papai te ama. Beleza. Cecília fez 4 anos esses dias para trás. Vamos lá com o Tigrão. O Atlético continua 0-0. Amanhã, 9 da noite, o Vila Nova pega o Oeste em Itápolis. Será que o Tigrão vence a primeira fora de casa? As últimas informações com a Luciana Vitorino. Independente da situação do Vila na tabela de classificação, os jogadores querem evitar mais uma derrota fora de casa. E para o jogo, o Vila mantém a média de mudanças no time, como no jogo anterior, com 5. Deixam a formação principal o zagueiro Vitor, o lateral esquerdo Rafinha, o volante Arthur, o meia Hugo e o atacante Ítalo. O técnico colorado escalou a equipe com Kleber Alves, Léo Rodrigues, Gustavo, Gabriel e Christian, Jefferson, Felipe Macena ou Radamés, Nenê Bonilha, Júnior Xuxa, Paulinho e Jamie. E como a fase do Vila não pode ser comparada com o ditado "em time que está ganhando não se mexe", a saída foi fazer mais uma vez mudanças no time. Isso aí faz parte do futebol com relação a resultados positivos e derrotas, né? Mas eu gostaria mesmo, nesse momento, minimizar ao máximo, né, de substituições, de trocas, né? Mas infelizmente por algumas lesões, o jogo anterior em função de lesões e cartões, né? Então a gente volta mais 3 atletas que no jogo anterior não jogou, que são titulares. Mas o bom realmente é uma manutenção do elenco, eles acabam entendendo mais a sua filosofia, ter uma leitura melhor de jogo, é uma sequência, confiança, saber como o companheiro joga. Então o ideal seria isso, mas infelizmente a gente não tem conseguido. O zagueiro Gustavo Geladeira está regularizado e joga. E o volante Radamés, que foi julgado nesta sexta-feira, foi absolvido e pode entrar no lugar de Felipe Macena, já que treinou durante toda a semana. Márcio Goiano costuma repetir sempre o mesmo discurso na véspera dos jogos. Sem solução para a má fase, ainda busca incentivar o
seu elenco a cada jogo. Na verdade, nós estamos de passagem, né? Essa é a grande realidade. Eu passei há muitos anos atrás como atleta, fui vencedor e estou nessa carreira buscando sempre o melhor. Então é de passagem que a gente vive, é buscar fazer o meu melhor. E enquanto eu estiver no comando, eu vou passar para os atletas o que eles devem fazer ou não devem fazer, para que a gente possa sempre estar buscando as vitórias. Aqui nós temos a possível escalação do Oeste também. Luiz Carlos Martins é o técnico. Foi técnico aqui do Vila Nova. Anderson, o Cris, vem conosco. Everton Dias e Lucas Bahia. Meio campo com os 5. Ezequiel, João Denoni, Dionísio, Roger Gaúcho e Fernandinho. Ex-lateral esquerdo do Vila Nova. Kleber e Serginho. Esse é o Oeste que tá mal também das pernas, assim como o Vila Nova. Zona de rebaixamento. Esse Kleber aí e o Roger eram jogadores do Criciúma. Agora, será que dentro do elenco do Vila não tem, assim, nenhum jogador com característica para atuar como lateral esquerdo? Né, eu tô vendo aí um pessoal que deixou o time. O Arthur é mais pela direita, né? Não sei se esse Bonilha, esse Felipe Macena que tem que sair porque o Radamés é titular. Não sei. Você não confia no Cristiano? Não. Já foi. E no Rafinha? Rafinha já foi, voltou os dois. Não dão conta. Não dão conta. Então, em meio a várias alternativas que o Márcio está procurando para a equipe, que tente achar alguém dentro do elenco para atuar ali como lateral esquerda. Você foi bem nessa, viu, Humberto? Você foi no âmago da questão, Humberto. Tem falado isso aqui constantemente. O Cristiano não dá. Vamos tentar com o Cristiano de novo, porque o Rafinha também não deu. Então, situação complicada, de fato. Talvez não tenha um volante canhoto. Um jogador que possa jogar aí pelo setor esquerdo. O fato é que os dois alas do Vila Nova acabam sendo fracos, né? E a entrada do Geladeira? Boa. Jogador forte, firme, experiente. Forte ou gordo? Forte. Não achei gordo, não. Ele é o Geladeira, ele é forte. É um jogador grande, jogador expansivo. Expansivo. Ele tá mais forte que o Márcio Goiana. Expansivo, olha o Jean. Expansivo. Ontem você dizia que confia no Vila Nova, né? Ou foi o Cleison quem falou? O Cleison tem a sensação que o Vila vai ganhar o jogo amanhã. Mas você disse que não tem tanta diferença um time do outro. Eu disse que não tem diferença, que dá para o Vila encarar de igual para igual. Se o Vila, por exemplo, estivesse jogando amanhã contra o Ceará lá em Fortaleza, esse jogo já até aconteceu, o Vila já jogou lá. Não tinha esperança nenhuma, mas contra o Oeste, meu amigo... Vila jogou com o Ceará lá? Jogou, tomou de 4 lá e perdeu o jogo. Foi no Horizonte esse jogo. Ceará e Vila Nova, antes da Copa. Então, assim, se ele enfrentasse um desses primeiros colocados aí fora de casa, eu não via chance nenhuma. Mas o Oeste, pelo que jogou aqui contra o Atlético, por estar na zona de rebaixamento, o goleiro Anderson do Oeste fez grandes defesas, salvou o Oeste na rodada anterior, ficou 0-0 com o Avaí lá em Itápolis, mostrando que o Oeste não tem um time com qualidade assim para a gente temer tanto para esse jogo. Esse ajuste do ataque do Vila Nova, se der certo, se os caras jogarem aquilo que pode jogar, o Vila, sem dúvida alguma, pode fazer frente com o Oeste, de repente buscar uma vitória. O Jamie por aquilo que jogou contra o Santa Cruz, o Paulinho por aquilo que vem jogando. O Paulinho tem sido uma grata surpresa para mim, vem demonstrando um belíssimo futebol nas últimas rodadas, e o Xuxa. Tem um Radamés, tem um Geladeira ali para dar um pouquinho de mais experiência atrás, de repente a coisa começa a ajustar. E tem gol do Atlético, hein? Júnior Viçosa, 36 do segundo 34. tempo. 34 do primeiro tempo. Que segundo tempo que, rapaz? Tá doido? 1-0 Atlético, coisa boa para o Dragão. Humberto Castro, só que o jogo do Corinthians é R$100 e o time disputa título. E o Goiás com este time vai disputar o quê? Responde, Humberto. Não, eu não tiro a razão do torcedor, mas o que eu coloco é o seguinte, a qualidade do espetáculo. Por exemplo, se fosse Goiás e Chapecoense, eu questionaria esse valor, mas Goiás e Inter não. Eu estou olhando a qualidade do espetáculo, o adversário, o jogo em si, o fato do Goiás não ter jogado aqui na semana passada, ou seja, tem 2 semanas que não joga. Então o torcedor, por esse preço, tá bom demais. Se não tivesse a minha entrada, tava caro. Pasqueto, essa escalação do Vila é a pior que eu já vi até hoje. Esse técnico se superou. Edson. Valeu, Edson. Adailton, do Residencial Itaipu.
Queria saber se o Antônio Ascioli não vai entrar em reforma. Virou estacionamento mesmo? Enquanto o Atlético não receber um dinheiro de um convênio com o governo aí, não vai virar nada. Não é verdade? E vai demorar, hein? Porque agora em outubro inaugura o novo estádio olímpico, o Atlético vai mandar Aqui, jogos lá. Amigos, vocês lembram do caso Grafite? Pode ser comparado, pois a liminar é um mandado de garantia que o atleta pode jogar até que a liminar não seja cassada. Além do mais, o advogado que auxiliou o Samuel é o Dr. Mário Bittencourt. É o Marco Aurélio mesmo que havia nos alertado sobre aquela questão do Goiás não perder os pontos. Beleza, Marco Aurélio. Durante a semana vamos tentar aprofundar mais nesse assunto. Como o Humberto disse, vai tentar uma entrevista com o Dr. João Bosco Luz para desfazer todas essas dúvidas, né, Humberto? Pasqueto, será que o salário dos atletas do Vila estão atrasados? Vamos fazer umas vaquinhas para comprar Presto Barba para o Radamés. Ele está mais focado na barba horrível dele do que jogar futebol. Abraços, Misael. Lembra Raul Seixas, o Radamés. Agora, que esse aí é o estilo dele, né? É, o estilo... Há alguns anos atrás, ele usava uma cabeleira, né? Ficava sem barba e com cabelo grande. Uma cabeleira. Agora, cabelo curto. E feio desse jeito, ele arruma o povo, hein? É, o povo lá dele lá não fala nada. Imagina se ele fosse mais arrumadinho. Os gols aqui da Copa do Brasil, por favor, moçada. Aí, Santa Rita e Santa Cruz, 1-1, Santa fora, hein, Humberto? Pois é, rapaz. Esse Santa Rita aí é o antigo Corinthians alagoano. É dos irmãos Feijó? É, empresário forte lá das Alagoas. Não, do mundo inteiro eles têm jogadores. É, e assim, Portugal. O primeiro tinha sido 2-1, né? 2-1. E aí o Robinho? Não, 3-2 pro Santa Rita. Esse resultado influenciou diretamente pro Goiás na Libertadores, porque o Santos continua na Copa do Brasil. Libertadores aí, ó, desde Sul-Americana. Na Sul-Americana. Robinho jogou muito ontem. O Fluminense vai para a Sul-Americana e o Goiás pega o Fluminense na primeira fase. Contra o Corinthians ele não foi mal, o Santos sim, ele não. Então tá acrescentando aí, hein? Tá já pagando o investimento aí. Porque você já o convocaria para a seleção? Ele sabe jogar, isso é inegável. Não convocaria ainda não, rapaz. Porque assim, nessa reformulação... Olha o Damião. Tem outros bons jogadores. O Thiago Ribeiro que perdeu 2 gols incríveis nessa partida. Foi. E a bola do Damião não entra de jeito nenhum. Esse gol aí que o Thiago Ribeiro perdeu. Perdeu. Como é que faz, hein? E acredito que o Jean Damas não perderia. Não tem desculpa, hein, Jean? Tem não. Olha lá. Ali falta concentração, né? E na segunda-feira a CBF define os confrontos. Que também é uma confusão. Tal de pote pra lá, pote pra cá. Os convocados é na dia 19. Na terça 19, terça. Convocados do Dunga. Para os 2 primeiros amistosos, né? Olha, aquele 7-1 da Alemanha deixou a gente tão atordoado que, sinceramente, hoje se você me pedisse uma lista assim, me dá faz uma lista, uns 30 nomes para ver quantos que você vai acertar na convocação, eu não consigo fazer essa lista com os 30. Mande um abraço pro Cabelinho de Trindade. Galera, muito obrigado, boa noite. Cabelinho, um abraço para você. O que mais que tem aqui? Trindade eu lembro de Alair de Paula ou de Lim. Um abraço pra ele, a galera lá. Aliás, o Rubinho, que é de Trindade, foi técnico do Trindade e assumiu o Goiânia, né? Estreia domingo contra o Mineiros, lá em Senador Canedo, 10h30 da manhã. E o Rupert Nickerson vai? Ou 10 da manhã, não sei. Você vai lá também? Não vou, domingo não tô nessa, não. Tá de folga, né? Não, eu vou trabalhar à tarde. Dormindo de bola! É isso? Tô ouvindo, parece que o BG? É isso mesmo. É? Programa bom, passa rápido. Já acabou? Olha lá o pior. É isso aí. Tchau, gente. Até domingo.